Gente, eu vou ler um conto que eu já li aqui outras vezes, mas eu achei interessante em virtude do comentário espiritual que eu fiz antes do vídeo, desse conto. Então, uma coisa é ligada mais ou menos à outra. Chama Dívida e Resgate, desse livro Contos e Apólogos. Na antevéspera de Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, retornava à fazenda às margens do Paraíba após quase um ano de passeio repousante na corte. Eu imagino que, naquela época, Dom Pedro convidava famílias importantes, latifundiárias grandes, do masculino, latifundiários e latifundiárias, né, grandes, que detinham poder político naquela região, para passar uma temporada na corte, mesmo porque a viagem era longa. Era 2 meses de cavalo para ir, 2 meses de carruagem para voltar. Então valia a pena ficar um ano, a convite do imperador, né? Acompanhada de numerosos, ela voltava da corte, né? No Rio de Janeiro, acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam a festiva hospitalidade. A orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos, ela tinha 62 empregados, que, sorridentes e humildes, lhe pediam a bênção. Na sala grande, nobremente assentada em velha poltrona, né, sob largo estrado que lhe permitia mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência, à distância, para cada servidor que exclamava de joelhos: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Olha a humildade dos servidores. Louvado seja, acentuava Dona Maria, com terrível severidade, a transparecer-lhe da voz. Louvado seja. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças, desfilavam nas boas-vindas. Contudo, em um ângulo recuado, uma pobre moça mestiça, né, que no caso era misturada de negro com branco, a cor moreno com branco, sustentando nos braços 2 crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção de um capataz desalmado, esperava a sua vez, tadinha. Ela queria cumprimentar a patroa dela também, com toda humildade, né? Muito humilde. Foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se empertigada, chamou para si, junto de si, o cérbero humano, né? O capataz malvado, que seguia de perto a jovem escrava. E, antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou duramente à fazendeira: Matilde, guarde as crias da senzala e encontre no terreiro. Precisamos conversar. Com a voz bem agressiva. Era uma mulher muito rude, muito má. A interpelada obedeceu sem hesitação e, afastando-se do recinto, na direção do quintal, Dona Maria Augusta Correia da Silva e o capataz, com chicote em punho, cochichavam entre si. No grande pátio, que a noite agora amortalhava, em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender a ordenação recebida. Mal sabia ela o destino que esperava, né? Acompanhe-nos, determinou Dona Maria austeramente. Guiadas pelo rude capitão do mato, pelo rude capataz, né? As 2 mulheres abordaram a margem do rio Paraíba, o rio transbordante. Nuvens formidandas coavam no céu, e medonhos rugidos de trovões no céu, coavam no céu os medonhos rugidos de trovões remotos. Derramava-se o rio Paraíba. Isso aqui aconteceu na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas. É um fato verídico para a espiritualidade, né? É um centro espírita que eu tinha vontade de conhecer. Esse centro espírita de Santa Rita do Passa Quatro, que é um dos centros mais famosos do país, né? Um dia eu vou conhecer.
derramava-se o rio Paraíba em soberbo espetáculo de grandeza, dominando todo o vale extenso. Dona Maria pousou o olhar coruscante na mestiça humilhada e falou: diga, de quem são essas duas crias, nascidas em minha ausência? De Nhosico, sinhá, de Nhosico. Nhosico era o filho dela. A Dona Maria falou para ela: miserável, bradou a proprietária poderosa, meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue essa infâmia. Não posso, sinhá, não posso. A patroa, encolerizada, relanceou o olhar pela paisagem deserta e bramiu rouquenha: nunca mais verá você essas crianças que odeio. Ah, sinhá, soluçou infeliz, não me separe dos meninos, não me separe dos meninos, pelo amor de Deus, não quero você mais aqui, e essas crias serão entregues à venda. Não me expulse, sinhá, não me expulse, desavergonhada, falou a Dona Maria. De hoje em diante você está livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, para o capataz, acentuou irônica: livre, você poderá trabalhar noutra parte para comprar esses rebentos malditos. Matilde sorriu, olha a maldade dessa mulher. A Matilde sorriu em meio do pranto copioso e exclamou: ajude-me, sinhá, se é assim, darei meu sangue para reaver meus filhinhos. Dona Maria, entretanto, indicou-lhe o Paraíba enorme e sentenciou: você está livre, mas fuja da minha presença. Atravesse o rio e desapareça. Sinhá, assim não, sinhá. Eu não sei nadar. Tenha piedade de sua cativa. Ai, Jesus, não posso morrer. Mas a um sinal da patroa, o capataz envelhecido, raivoso, estalou o chicote no dorso da jovem, que oscilou indefesa, caindo na corrente profunda. Aí a pobre, né, Matilde falou: socorro, socorro, meu Deus, valei-me Nosso Senhor, gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Ela não sabia nadar. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo, ante o silêncio da noite. 100 anos se passaram. Esse que ocorreu foi em 1856, no século XIX. 100 anos se passaram. Na antevéspera do Natal de 1956, Dona Maria Augusta Correia da Silva, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas, no mesmo lugar. Mostrava-se noutro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta, mas era ela mesmo, com a diferença de que, ao invés de uma rica latifundiária, era agora uma pagada mulher em rigorosa luta para ajudar o marido na defesa do pão, né? Lavava roupa, toda aquela dificuldade toda. Um monte de menino sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo. Era mãe, padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos ante a expectação do Natal. Era véspera de Natal, gente. Na expectação do Natal, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Porque a chuva, quando vem para valer. Olha só aqui, Uberlândia, as cidades do Brasil, alagam tudo. É questão de minutos. Meditava nos filhinhos ante a expectação do Natal, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Horrível temporal se desabava na região. Alagava-se tudo em volta, tudo em derredor da casinha singela, uma casinha simples. A pobre senhora, vendo a água invadir o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão, envolvente e destruidor, arrastando tudo o que se lhes opusesse à passagem. A água levava tudo. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado e imenso, e em dado instante,
esmagada de dor, ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, desabou na caudal no rio, né? Gritando em desespero: socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor. Todavia, decorrido alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia corrente abaixo, ante o silêncio da noite. Nota do autor: a antiga situante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. Então é isso que eu falo. O planeta nosso ainda é um planeta primitivo, está entrando em regeneração, está meio de que dividido. Me perdoe, senhor André Luiz, porque eu não entendo muito, eu sou um gafanhoto, mas tem provas disso. Essa maldade continua, essa maldade da Dona Maria, que já deve estar em fase de evolução, continua até hoje, e pior. Então é aí que eu discordo um pouco, mas quem sou eu para discordar de André Luiz, do espírito tão puro de Emmanuel? Eu acho, na minha opinião, porque eu sei pouco sobre espiritualidade, as informações que me passam, que ainda é um planeta rebelde, um planeta primitivo. Tanto é que nós comemos o boi ainda. Não precisamos comer mais o boi. Tem alimentos mais nutritivos do que a carne do boi. Não precisamos mais do couro para fazer sapato. Tem os couros sintéticos. Não precisamos mais dos chifres, dos ossos para fazer botões. Tem matéria plástica, poliuretano, polipropileno, que fazem botões melhores, mais resistentes. Mas o homem continua, e o boi resignado continua indo para o matadouro. É um espírito em evolução. Eles aprimoraram a morte do boi, agora me parece que é um choque a laser, que ele sente menos, porque a Sociedade Protetora dos Animais vem cobrando isso muito dos matadores, dos frigoríficos. Então nós ainda somos um planeta primitivo, meio que dividido em regeneração. Mas isso é uma opinião minha, uma opinião ignorante minha. Eu sou ignorante no saber da espiritualidade, eu sou um devedor. Com certeza eu vou passar nas regiões umbralinas, não é? Com certeza. Tem vários assuntos a serem resolvidos, né, que aconteceram na polícia, que aconteceram no meu primeiro casamento. Tenho ciência disso, mas acredito no porvir de Jesus, na clemência de Jesus. Estou confiante e sem medo nenhum de encarar as minhas provas. Então essa é a minha lição de hoje, gente. Sejam bons, não sejam os fiscais do próximo, não é? Não sejam. Porque quando você é um fiscal do próximo, você atrai os irmãozinhos todos ali, ó. Nossa, aquela mulher ali, aquele cara que está falando, eles vão ficar pertinho ali, que a gente vai absorver, sugar o ectoplasma. Se você suga muito o ectoplasma faz parte. Nós necessitamos dele para o dia a dia. Você pode sair daqui aturdido, bater o carro, dar uma ré, bater um carro, discutir com um colega, perder o emprego. Não é isso que Jesus pediu. Então vamos rezar, continuar em orações e que vocês tirem proveito dessa palestra, tá bom? Tire um bom dia para todos, uma terça-feira iluminada, né? Porque no Brasil inteiro não foi feriado, né? No mundo inteiro, só aqui em Uberlândia, na Santa lá. Deve ser um espírito de luz, né? A água suja, Nossa Senhora da Abadia, água suja, né? Mas para o católico é uma interpretação, para o espiritismo é outra, a gente deve respeitar. Então vamos ter uma semana boa de trabalho e depois nós vamos continuar com as histórias infantis. Hoje foi só aspecto espiritual. Tenha um bom dia e Deus, o grande arquiteto do universo, não permita que essa guerra horrível, horrorosa, aconteça no Mar do Sul da China, gente. Não permita que os grandes arquitetos que servem Jesus de Nazaré, né? Eu estou me referindo a espíritos que sofreram muito nos anos de 1500, 1600, quando o rei de Gana trocavam os escravos por açúcar para servir nas usinas de Recife, Salvador, as usinas de cana. Esses espíritos sofreram muito nas naus capitâneas,
As mocinhas eram estupradas, morriam, e os portugueses jogavam dentro d'água. Então, antes de acusar uma pessoa, vamos voltar no livro. Vamos voltar no livro do tempo, ó, né? 1900, 1800, 1700, 1600, 1500. Vamos voltar mais, 1400, nas guerras mesopotâmicas. Nós não fomos santos. Nós fizemos coisas hediondas, não é? Então espero que vocês tirem proveito dessa palestra, tá bom? Um bom dia para um bom dia para todos. Eu falo demais, pelo amor de Deus. Um bom dia para todos, viu?